Você já parou para pensar por que cientistas ficam tão desconfortáveis quando o assunto é arte rupestre? Enquanto os livros de história dizem que nossos ancestrais eram apenas caçadores simples, as paredes das cavernas ao redor do mundo gritam uma verdade bem mais perturbadora. Eles estavam documentando visitantes que não pertenciam a este mundo. Prepare-se, porque hoje vamos explorar evidências de seres com capacetes pressurizados, trajes espaciais e tecnologia de ponta em plena Idade da Pedra. Mas antes de começarmos, eu quero lançar um desafio polêmico para você. Muitos pesquisadores afirmam que o que vemos nessas cavernas não são deuses, mas sim um registro de uma colheita humana que acontece em ciclos. Você acredita que a ciência moderna está escondendo a verdade para proteger suas carreiras? Ou será que somos apenas um experimento de laboratório que nunca saiu das sombras? Comenta aqui embaixo agora. Acordei se você acha que a história é uma mentira. Ou ceticismo, se você acha que é tudo imaginação. Quero ver o fogo nos comentários. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar sobre os gigantes sem boca da Austrália vai mudar completamente a forma como você olha para o céu. Os astronautas de Val Camonica. No coração dos Alpes italianos, existe um lugar chamado Val Camonica. Lá se encontram mais de 200.000 gravuras, mas algumas delas deixam os cientistas convencionais bastante desconfortáveis. Não se trata apenas de figuras de palito caçando veados. Estamos falando de homens usando o que parecem ser capacetes pressurizados modernos. Eles têm linhas que irradiam de suas cabeças, parecendo menos com halos e mais com antenas brilhantes ou viseiras emissoras de luz. Se você visse um cara vestido assim hoje em dia, pensaria que ele estava indo para a Estação Espacial Internacional e não colhendo frutas silvestres. A parte mais estranha, esses não são rabiscos isolados. Do outro lado do mundo, no deserto do Saara, em um local chamado Tassili Níger, existe uma pintura gigantesca conhecida como o Grande Deus Marciano. É uma figura imponente e sem rosto, com um capacete redondo e sem costuras e um traje volumoso de uma só peça. Nossos ancestrais eram verdadeiros mestres em desenho de anatomia. Eles sabiam exatamente como era um músculo e como uma gazela se movia. Então, por que eles decidiriam, de repente, desenhar uma pessoa que se parece com um mergulhador de águas profundas? A arqueologia tradicional nos diz que essas máscaras são xamânicas ou trajes rituais. Mas sejamos realistas por um segundo. Se você já usou uma máscara pesada no calor do deserto, sabe que é um pesadelo. Por que tribos primitivas, que viviam em contato direto com a natureza, desenhariam obsessivamente seres cobertos da cabeça aos pés por camadas espessas e artificiais de pele? Nessas representações, os seres frequentemente seguram estranhos objetos retangulares ou bastões que não se parecem com lanças, parecem ferramentas. A teoria do astronauta não é apenas uma hipótese divertida, é uma resposta a um padrão visual que atravessa continentes. Do prato do pirulito às cavernas do Japão, a iconografia é consistente. Capacetes, botas, luvas e aqueles olhos enormes e assustadores. Esses artistas não estavam pintando metáforas, estavam pintando vizinhos. Vizinhos que não se pareciam com eles, não respiravam como eles e que claramente possuíam uma tecnologia que parecia mágica. Ao observar os detalhes das costuras do traje e a aparência mecânica do equipamento, a explicação ritualística começa a parecer uma tentativa desesperada de encobrir algo. Nossos ancestrais estavam tentando nos dizer que o céu não estava vazio, estava cheio, e os visitantes não estavam apenas de passagem, eles estavam observando. Mas, se estamos falando apenas de roupas estranhas, a coisa fica ainda mais bizarra quando você olha para os corpos por baixo dos tênis. A inconsistência biológica. Por que o simbolismo não se encaixa? Eis a questão sobre os artistas da antiguidade. Eles eram incrivelmente honestos. Se uma tribo vivia da caça ao bisão, eles desenhavam bisões com cada ondulação muscular e curva dos chifres perfeitamente posicionadas. Sua sobrevivência dependia da capacidade de observar o mundo físico.
Sua sobrevivência dependia literalmente de saber exatamente a aparência de um animal a quilômetros de distância. Então, quando um arqueólogo examina uma parede de 10.000 anos e vê um cervo perfeitamente reproduzido e anatomicamente correto ao lado de uma criatura com 3 dedos e uma cabeça em formato de lâmpada gigante, temos um grande problema. A ciência convencional adora se esconder atrás da palavra simbolismo. Eles vão te dizer que essas figuras distorcidas e assustadoras são apenas guias espirituais ou alucinações de um xamã sob o efeito de raízes fermentadas ou cogumelos. Mas essa lógica é sinceramente bem preguiçosa. Se você está alucinando, geralmente não mantém uma simetria geométrica perfeita, não reproduzem erros anatômicos específicos em culturas diferentes que nunca se encontraram. Porque um petroglifo no sudoeste americano mostra exatamente o mesmo rosto alongado e com olhos amendoados que uma gravura encontrada em uma caverna remota na Índia ou em um penhasco na Rússia. Vamos analisar o que chamamos de teoria da testemunha ocular. Se esses artistas estivessem simplesmente desenhando o que viam pela frente, a obra passaria de arte fascinante para algo digno de filme de horror. Vemos figuras com articulações que dobram para o lado errado, pele que parece mais escamas do que carne, e peitos com estranhas esferas brilhantes onde deveria estar um coração humano. Em muitas dessas pinturas, os alienígenas são retratados como significativamente mais altos que os humanos ao seu redor, às vezes com o dobro do tamanho. Os humanos são frequentemente desenhados em poses submissas, ajoelhados ou com as mãos erguidas, numa mistura de adoração e puro terror. Isso não é apenas licença poética. Quando você vê uma mão com 3 dedos representada repetidamente em pinturas rupestres em 5 continentes diferentes, não é uma estranha coincidência. É um registro biológico. Esses artistas não estavam tentando ser abstratos ou modernos. Eles estavam tentando documentar uma espécie que não pertencia ao nosso mundo. A falta de coerência é, de fato, o ponto negativo. Se fosse apenas um cara numa caverna tendo uma experiência ruim com alucinógenos, poderíamos ignorar. Mas quando a mesma criatura aparece globalmente, começa a aparecer um senso de uma força de ocupação. Não estamos olhando para galerias de arte antiga. Estamos analisando um registro de 10.000 anos de seres que não compartilhavam nosso DNA. Esta é uma reconstrução do rosto de homem de Cheddar. A partir do DNA, pudemos afirmar que ele tinha cabelos escuros. Eles não eram da nossa árvore genealógica, mas definitivamente estavam em nossa casa. E se você acha que esses corpos estranhos são perturbadores, as lendas por trás dos gigantes sem boca da Austrália tornam o mistério muito mais desafiador. Os Wandjina, guardiões ou invasores. Na região de Kimberley, na Austrália, os povos aborígenes locais compartilham histórias sobre os Wandjina há milênios. Na região noroeste de Kimberley, na Austrália, antigas pinturas rupestres retratam seres chamados Wandjina. Estas não são histórias de fantasmas comuns. Os Wandjina são representados como figuras enormes, brancas como nuvens, com olhos negros gigantes e sem boca. Eles costumam estar rodeados por algo que se assemelha a uma aura brilhante ou a um capacete pressurizado. Segundo os anciões, esses seres vieram da Via Láctea para trazer leis e moldar o mundo. Mas é aqui que a história fica sombria. Disse que os Wandjina são tão poderosos que não têm boca, pois, se falassem, o mundo seria destruído por inundações, fogo e caos. Ao observar essas pinturas, a sensação não é de uma homenagem a um criador amoroso, mas sim de um aviso. As figuras são imponentes, monolíticas e, honestamente, parecem estar vestindo trajes de proteção biológica. A ausência de boca é o detalhe mais arrepiante. Em muitas teorias sobre antigos astronautas, a comunicação com essas entidades não se dá por meio da fala. Isso é feito por meio de telepatia ou baixando informações diretamente para o cérebro. Se um artista antigo tentasse representar um ser que não precisasse mover a mandíbula para falar, um espaço vazio onde a boca deveria estar, seria uma representação bastante precisa. O lado negativo da lei Wandjina é a relação entre esses seres e os humanos. As histórias contam que os Wandjina puniam as tribos se as leis não fossem seguidas. Estamos falando de eventos climáticos catastróficos e morte súbita.
súbitas. Não se tratava de irmãos espaciais benevolentes trazendo paz e amor. Eles eram guardiões cósmicos, impunham um código rigoroso e permaneciam em suas cavernas de grande altitude, separados dos humanos comuns por uma barreira literal de poder. Arqueólogos tentaram classificá-los como espíritos da chuva, pois a tinta branca se assemelha a nuvens. Mas observe os detalhes com mais atenção. O halo ao redor da cabeça geralmente apresenta uma série de pontos ou padrões com aparência tecnológica. Se você fosse um ser humano primitivo tentando descrever uma viseira de vidro brilhante ou uma tela holográfica, provavelmente também a chamaria de nuvem ou arco-íris. As pinturas de Wandjina são repintadas a cada poucos anos pelas tribos para manter o poder vivo. Não se trata apenas de preservar a arte, trata-se de um medo profundamente enraizado de que, se as imagens desaparecerem, os deuses podem realmente voltar para verificar seu investimento. Precisamos nos perguntar por que uma cultura tão profundamente conectada à Terra e à voz da Terra imaginaria um ser supremo fisicamente incapaz de falar. Talvez porque eles não o imaginaram. Talvez estivessem diante de uma forma de vida que enxergasse a linguagem humana da mesma forma que nós enxergamos o zumbido das formigas, barulhenta, irrelevante e algo a ser silenciado se ficar muito alto. Se esses gigantes sem boca já não fossem assustadores o suficiente, as ferramentas que trouxeram consigo fazem a Idade da Pedra parecer suspeitamente tecnológica. Quando pensamos na Idade da Pedra, pensamos em liscas de sílex, lanças rudimentares e talvez um simples pano de pele. Definitivamente não pensamos em máquinas voadoras, controles de cabine ou ferramentas elétricas portáteis. Mas a arte rupestre ao redor do mundo revela algo completamente diferente. Espalhadas por quase todos os continentes, encontram-se representações do que só pode ser descrito como vimanas, as carriotas voadoras mencionadas em antigos textos sânscritos. Em Karnas da Índia até a América Central, vemos desenhos de naves arredondadas, de aparência metálica, das quais saem famas ou fumaça do escapamento. Não são pássaros nem nuvens, têm linhas estruturais nítidas, trem de pouso e às vezes até pequenos pilotos visíveis por vigias. Aqui é onde as coisas ficam um pouco pesadas. Se nossos ancestrais avistavam naves no céu, de onde elas realmente vinham? Normalmente pensamos no espaço sideral, mas alguns pesquisadores sugerem a existência de uma civilização dissidente. E se uma versão anterior da humanidade tivesse se tornado extremamente avançada, acionado um botão de reinicialização cataclísmico, e os sobreviventes fossem vistos como deuses pelas tribos primitivas que emergiram dos derrotes? Isso explicaria por que a tecnologia nas pinturas parece tão mecânica. Vemos figuras segurando bastões que emitem linhas de energia em zigue-zague. Para um caçador tribal, isso é um raio. Para nós, parece um bastão de choque moderno ou uma arma de energia direcionada. Na região maia, a famosa tampa do sarcófago do Senhor Pacal é uma escultura gigante em pedra que se assemelha exatamente a um homem dentro da cabine de um avião de alta velocidade. Ele está inclinado para frente, com as mãos nos controles, o pé num pedal e um tubo de respiração no nariz. Os arqueólogos insistem que é só uma jornada simbólica ao inframundo. Mas se você mostrasse esse desenho para um engenheiro da NASA sem nenhum contexto, ele perguntaria quem desenhou o motor do foguete. O lado negativo dessa tecnologia é a evidente dinâmica de poder. Em quase todas as representações, a tecnologia é usada para dominar. Existem esculturas de seres usando esses dispositivos para mover pedras enormes. Ainda não conseguimos descobrir como essas pedras se moviam ou como atacavam inimigos à distância. Isso sugere que os deuses não compartilhavam seus recursos. Eles mantinham a tecnologia para si e a usavam para manter uma vantagem terrível sobre os locais. Isso não foi uma dádiva de conhecimento, foi uma demonstração de força. Estamos diante de uma história em que a humanidade era essencialmente uma força de trabalho, vivendo na sombra de máquinas que nem sequer conseguiam compreender. Se essas pinturas são um retrato do nosso passado, elas mostram um mundo em que nunca estivemos no comando. E enquanto esses deuses estavam ocupados exibindo sua tecnologia, as pessoas responsáveis pelos nossos livros de história hoje estão ocupadas garantindo que você não examine as evidências com muita atenção. O acobertamento. Por que você não ouviu mais sobre isso?
Se existe uma lista global dos alienígenas mais procurados nas paredes das cavernas, por que isso não aparece no noticiário da noite? A realidade é que a arqueologia convencional tem um enorme problema de relações públicas. A ciência se baseia em uma cronologia muito específica e muito confortável. Começamos como macacos, nos tornamos caçadores, descobrimos a agricultura e, eventualmente, criamos iPhones. É uma linha reta e perfeita. Mas essas pinturas não apenas confundem essa linha, como transformam ela em algo indefinível. Se um arqueólogo encontrar algo que não se encaixe no modelo de progresso linear, geralmente é rotulado como um artefato de deslocado, ou, mais comumente, uma fraude. Já vi relatos de incríveis descobertas sendo enfiadas em porões de museus ou perdidas durante o transporte. Não se trata necessariamente de uma conspiração governamental obscura com homens de terno preto. Existia uma obsessão de seres humanos antigos em representar as coisas que viam. Embora isso fosse interessante, na maioria das vezes é uma questão de proteger carreiras. Se um professor passou 30 anos escrevendo livros sobre como os humanos antigos eram simples cavernícolas, ele não ficará animado com uma gravura em pedra que mostra uma alienígena cinza agarrando um laptop. Essa censura acadêmica é perigosa porque nos deixa cegos para as nossas próprias origens. Ao descartarmos essas pinturas como mera arte ou imaginação primitiva, estamos ignorando um alerta importantíssimo. Dizem que não chegamos aqui sozinhos. Mas admitir isso significa admitir que talvez não estejamos no topo da cadeia alimentar. Se reconhecermos que a inteligência não humana nos influenciou naquela época, temos que reconhecer que ela ainda pode nos influenciar agora. A ciência prefere a versão segura do passado, onde somos os únicos alunos inteligentes da classe. Mas as cavernas contam a história de uma sala de aula onde o professor era um gigante aterrorizante, sem boca, armado com um apontador laser. O encobritamento não é apenas sobre esconder alienígenas, mas sobre manter a ilusão de controle humano. Enquanto continuarmos a chamar essas pinturas de simbólicas, não precisamos nos lidar com a possibilidade aterrorizante de que fomos, e talvez ainda sejamos, uma espécie experimental sendo observada das sombras da rocha. Mas a parte mais assustadora não é que os cientistas estejam escondendo a arte, é que a própria arte pode ser um sinal de proibido entrar, deixado por aqueles que conheciam a verdade. Seriam as pinturas uma mensagem? Se você observar onde esses petróglifos alienígenas estão localizados, um padrão estranho começa a surgir. Eles não estão em cavernas aleatórias. Frequentemente, são encontrados em espaços liminares, lugares onde o véu entre os mundos parece tênue. Muitos desses locais, como os do sudoeste americano ou as montanhas do Tibete, são pontos críticos para o que hoje chamamos de avistamentos de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Mas há também um componente físico mais sombrio. Algumas dessas antigas galerias de extraterrestres estão localizadas em áreas com altos níveis de radioatividade natural ou intensas anomalias magnéticas que interferem nos equipamentos modernos. Isso nos leva a uma teoria aterradora. E se essas pinturas não forem apenas um livro de história, mas uma série de placas de proibição de entrada, ou pior, uma contagem regressiva? Em diversas culturas, a arte rupestre não se refere apenas aos seres que descem da superfície. Ela também retrata o que acontece quando eles partem. As lendas frequentemente mencionam uma grande purificação ou uma colheita. A arte retrata fogo caindo do céu, a terra se abrindo e os seres se refugiando na segurança das cavernas ou em suas naves, enquanto os humanos lidam com as consequências. Pense no meio que eles escolheram. Se você quisesse enviar uma mensagem para alguém daqui a 10 mil anos, não usaria um disco rígido ou papel. Esses materiais se deterioram. Você a gravaria nos ossos literais do planeta. A pedra é o único material que dura o suficiente para unir civilizações. Talvez esses artistas estivessem tentando desesperadamente nos alertar sobre um ciclo. Talvez eles vissem os deuses como um prenúncio de desastre. Em algumas tradições aborígenes, os seres celestiais só aparecem quando o equilíbrio do mundo está prestes a mudar. Se essas pinturas são um aviso, estamos falhando no teste. Estamos tratando-as como curiosidades em um museu, em vez de alertas de emergência. Algumas das figuras são desenhadas apontando para sistemas estelares específicos, como o Cinturão de Órion ou as Pleiades. Por quê? Será que vieram de lá? Ou será que foram para lá esperar? A estranha constatação aqui é que se as pinturas representam um relógio, não temos ideia de quanto tempo resta. Estamos olhando para as placas de saída de emergência de uma geração anterior, mas nos esquecemos de como ler a linguagem dos sobreviventes.
Nossos ancestrais estavam apavorados por um motivo. Eles viram os deuses e a destruição que se seguiu. Deixaram as luzes acesas para nós nessas cavernas escuras, mas estamos ocupados demais discutindo simbolismos para ver o fogo se aproximando. O espelho na caverna. Gostamos de pensar na história como uma escalada em direção à luz, mas as cavernas sugerem que, na verdade, vivemos em um ciclo. Esses petróglifos não são apenas arte, são um espelho. Quando olhamos para aquelas figuras de olhos amendoados e deuses de alta tecnologia, não estamos diante de um mito, estamos diante de uma memória. Os arqueólogos que encontraram esses sítios não estavam apenas desenterrando tinta antiga, eles estavam tropeçando em um segredo que esteve escondido à vista de todos por 10 milênios. A triste realidade é simples. Não somos os primeiros seres inteligentes a habitar este planeta e provavelmente não somos os protagonistas desta história. Nossos ancestrais passaram a vida esculpindo essas imagens na rocha mais dura que conseguiam encontrar, porque sabiam que eventualmente nos esqueceríamos delas. No fim das contas, a história que nos contam nos bancos de escola parece cada vez mais uma colcha de retalhos cheia de buracos. Se nossos ancestrais eram tão precisos ao desenhar a anatomia de um animal que caçavam, por que inventariam detalhes tão técnicos como costuras de trajes, visores e antenas? A pedra não mente, e ela tem guardado esse segredo por 10 mil anos. Talvez essas pinturas não sejam apenas arte, mas sim um último aviso desesperado de uma civilização que viu o céu se abrir e não pôde fazer nada a respeito. Se o ciclo estiver prestes a se repetir, como sugerem as lendas do Zuandina e das purificações globais, nós estamos preparados para encontrar nossos vizinhos novamente? Se esse conteúdo fez você questionar a realidade hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a continuar trazendo verdades que muitos preferem deixar enterradas em porões de museus. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também sente que tem algo muito estranho acontecendo na história da humanidade. Obrigado por assistir até aqui. Olhe para as estrelas, mas nunca esqueça de observar o que está escrito nas rochas sob seus pés. Até o próximo mistério.